Vamos orar, meus queridos? Vamos orar para falar com Deus, ver o que o Senhor tem para falar com a gente. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta noite, por este momento, esse momento de intercessão, que o Senhor nos concedeu também mais um dia de vida. Ó Deus, eu quero orar por todos que estão agora nessa live, ó Pai querido, juntamente comigo. Eu quero apresentar cada um que está diretamente ligado aqui para ouvir o que o Senhor tem para trazer aos corações deles pela palavra, pelas escrituras. Ó Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então eu sei que o Senhor pode trabalhar agora de uma forma poderosa, transcendental, de uma forma que excede o nosso entendimento, ó Pai. Eu sei que o Senhor opera milagres, realiza obras maravilhosas, ó Pai, pela palavra do seu poder. Então eu venho te pedir que o Senhor venha nos visitar nesta noite e venha falar aos nossos corações. É o que te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos usar aí 2 textos bíblicos. Daiane, Deus abençoe. Vamos lá, Marcelão, estou aqui. Deus abençoe, meu amigo. Vamos meditar na palavra. Vamos lá. Vamos meditar na palavra. Vamos ver o que Deus tem para falar com a gente. Mãe Rio Silene, Deus abençoe. Mãe Janete, Deus abençoe. Minha filhota do coração Raquel, Deus abençoe. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Nós vamos meditar na palavra. Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, versículo 10. Depois vamos meditar também na epístola de Judas, no versículo 3, Judas 1, 3 e Lucas 13, 10. Eu vou ler primeiro Judas, vou tomar como parte, base também esse versículo. Judas 1, 3 diz assim: Amados, quando empregava toda diligência, eu escrevi acerca da nossa comum salvação. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Palavras de Judas. Agora, Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado Lucas, capítulo 13, versículo 10. É uma leitura um pouquinho mais extensa, mas fácil e necessária. Deus abençoe a irmã Cícera Farias, mãe da minha mana. Deus abençoe, da mana do coração. Vamos lá, nós vamos orar também, pedir ao pastor Alex pela família do pastor Antônio, lá da AD Mogi das Cruzes. Ele pela esposa. Nós vamos clamar pela família. Nós vamos clamar pela família. Nós vamos clamar pela família do pastor Antônio. Não vou esquecer. Vamos lá. Lucas, capítulo 13, versículo 10 diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga, ou numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. E andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou, ele disse, ou vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade.
E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vindo, pois, nesses dias para serdes curados, não no sábado? E disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende do manjedouro no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar do cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Meus amados, aqui no livro de Judas, Judas está exortando os irmãos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi dado ou entregue aos santos. Eu coloquei como tema batalha espiritual, mas quando fala de batalha espiritual, na verdade a gente está falando de batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Precisamos ter em mente isso. Batalha espiritual tem a ver com a fé que uma vez foi dada aos santos. Alguns têm em mente que batalha espiritual tem só a ver com demônios, com manifestações demoníacas. Na verdade, batalha espiritual tem a ver completamente com a fé, com a nossa vida de fidelidade a Deus. A palavra fé no grego significa pistos, que significa crente fiel, crente fiel. Então, a fé que Judas está falando é essa fé de crente fiel. Ele não está falando da fé de operar milagres. Não, ele não está tocando nesse assunto. A fé é dom para operar milagres. Ele está falando da fé que uma vez foi dada. Ele está falando do evangelho. Crer no evangelho. Abraçar o evangelho. Viver o evangelho. Então aqui Tiago está nos chamando a atenção que precisamos batalhar de forma diligente por esta fé que nos foi entregue. E esta fé está em quem? Em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. É isso que ele está chamando a atenção. Agora vamos voltar às páginas da Bíblia e nós vamos meditar nessa questão em que Jesus chega e ele está lecionando, está ensinando num dia de sábado nas sinagogas, ou em uma das sinagogas, e a Bíblia fala que entra uma mulher que está possessa de um espírito de enfermidade. E a Bíblia fala quanto tempo esta mulher vinha enferma. A Bíblia fala que ela vinha pelo menos 28 anos enferma. Grave isso. Algumas pessoas eles negligenciam a guerra espiritual, a batalha espiritual. Foi se discutido por muito tempo sobre os teólogos, sobre batalha espiritual, e os teólogos perderam muito tempo discutindo muitas coisas banais, como o sexo dos anjos, e por aí vai. Enquanto eles estavam discutindo, a igreja estava se unindo com o Estado e trazendo prejuízo às pessoas. Enquanto eles estavam discutindo, estava tendo as cruzadas. Enquanto eles estavam discutindo, estava tendo prejuízos para a sociedade. Por quê? Porque eles não entenderam a missão. A missão da igreja é proclamar o reino. Eu falei disso aqui ontem. Isso é muito sério e a gente tem que estar atento para isso, porque isso é extremamente relevante. Mas Jesus está aqui ministrando e há uma mulher que entra com espírito maligno de enfermidade. O que abre-se aqui? Existem enfermidades naturais que são consequências de questões físicas, de acidente, questões de
questões do corpo, reações do corpo, as células, todas essas questões que mexem com o corpo, com os órgãos do corpo, doenças naturais, enfermidades naturais no físico. Mas existem questões que são enfermidades espirituais. E Jesus está tratando aqui agora de uma enfermidade que era ação demoníaca. Muitas pessoas que estão enfermas, eu não estou dizendo todas, eu estou dizendo muitas pessoas que estão enfermas, consequência de ataques de dardos demoníacos, espírito de enfermidade. É necessário a gente ter o Espírito do Senhor para ter discernimento se muitas das vezes uma doença, uma enfermidade é física ou ela é de ordem espiritual ou ela é de ordem psicológica ou psicossomática. Então Jesus está lidando com uma enfermidade espiritual. E a Bíblia fala que esta mulher andava há 18 anos encurvada. 18 anos encurvada. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós somos humanos. Então, por sermos humanos, nós vamos viver momentos de problemáticas, dificuldades, reveses. Essa questão espiritual aqui, ela não for evitada lá atrás. Então, agora Jesus está tratando a causa de perto, está colocando a mão. Preste atenção nisso. Jesus está resolvendo uma questão complicada e difícil, que o médico não poderia resolver e não resolveu. Muitas enfermidades, médico não pode resolver. Outras é para o médico, outras é para Deus resolver. Então a gente tem que estar atento a isso. Os métodos de Jesus é diferente dos métodos da medicina. Ele usa a autoridade, o poder que ele tem para expulsar aquele espírito de enfermidade e curar aquela mulher. E a Bíblia fala que Jesus chama aquela mulher. Agora, antes de eu entrar aqui em um assunto vasto mais para frente, deixa eu correr aqui com o assunto. Primeira coisa, quando nós lemos Mateus capítulo 4, Jesus está em uma batalha, em uma guerra com Satanás. E Jesus está em 40 dias, ele está numa quarentena. A gente está numa quarentena de 15, né? Mas, na verdade, Jesus está numa quarentena de 40 dias mesmo, em jejum. E a Bíblia fala que ele vai ao alto monte, ele vai ao deserto. Há um tour do mestre. E a Bíblia nos mostra que ali Satanás insere contra ele vários ataques. Esteja atento a isso. Satanás fala, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, se lança daqui do alto do templo, do pináculo, do alto abaixo, tu dará ordem aos anjos ao seu respeito. Jesus em nenhum momento usa o poder de forma desnecessária. Até para usar o poder e a autoridade, é necessário ter discernimento para não usar de forma errada. Os discípulos, uma certa feita, quase usaram de forma errada. Eles oraram e falaram ao mestre, fizeram o pedido ao mestre. Senhor, vamos orar e vai cair fogo do céu e vai consumir eles. Usar o poder, a autoridade de forma errada. Mas quando Jesus está nessa batalha, Satanás ataca ele de diversas formas. O campo da batalha espiritual está na questão é que Satanás ele vai usar os ardis, que são armas letais, perigosas, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa alma, contra a nossa vida de comunhão. Tiago escreveu e disse, a batalhar sobre a fé, qual foi dado ou entregue um dia. Isso aqui é muito sério. Preste atenção nisso. Mateus capítulo 4, Jesus sofre vários ataques. Primeiro ataque é a identidade dele. Na guerra espiritual, Satanás vai querer atacar a sua identidade. Quem é você em Deus? A sua identidade. Ele falou, tu é o filho de Deus? Satanás está falando, tu é Deus? Então transforma essa pedra em pão. E Jesus não fala nada com ele. Poder de restrição. Ele se restringe, se guarda.
aprenda uma coisa, muitas das vezes você vai vencer Satanás se guardando, poupando sua fala e suas energias, sabendo o momento de reagir. Outra grande questão é que Satanás não somente ataca a identidade de Jesus, mas ele também ataca a integridade. Que caráter você tem? Você tem caráter de fazer milagre? Então ele ataca a identidade. Satanás, ele ataca a identidade, ele também ataca a integridade. Ele fala para Jesus: quem é você? Você tem caráter para fazer isso aqui? Isso é integridade. Satanás sempre vai atacar sua identidade e vai querer, atacando sua identidade, te frustrar, deixar você para baixo, fazendo você perder a consciência que você é filho de Deus, fazendo você perder a consciência que você foi chamado para um propósito, fazendo você perder a consciência que Deus te separou para um plano. A identidade, ele também ataca o caráter. O seu caráter você deve guardar em Deus. Se você se torna flexível e você dorme acerca das suas fragilidades, você está facilitando a queda. Então você tem que estar atento, sempre ligado, antenado, em alerta às suas fragilidades, para você não facilitar a guerra. Isso é a questão do caráter. Outra grande questão é que o ataque é contra a palavra. Satanás fala da palavra, a palavra. Isso aqui é muito sério. Satanás sempre vai atacar a palavra e o espírito profético que há na igreja. Grave isso. Satanás sempre vai atacar a palavra e o espírito profético que há na igreja. Muitos homens e mulheres de Deus têm se calado, porque Satanás tem alvejado o espírito de profecia na igreja. Precisamos também estar ligados que Satanás ele é um perito na arte da mentira. Uma certa feita eu vi um pastor pregando e era um homem muito usado por Deus nessa nação. E na hora Deus deu uma revelação a ele e ele falou para a multidão: esse espírito maligno que está em espírito de engano, de mentira, manifesta. E quando aquele pastor falou aquilo, um espírito maligno se levantou na boca de uma mulher. E aquele pastor simplesmente fez a pergunta: quem é você? E ele disse: eu sou caboclo profetada. Eu ando nas igrejas enganando. Então tem um espírito de mentira que pode enganar. Então a gente tem que ter discernimento. E o discernimento a gente vai ter buscando o conhecimento pelas escrituras e buscando o poder, o Espírito de Deus, a instrução pelo Espírito de Deus. Um dos dons é discernimento de espírito. Isso aqui é muito sério. Eu estou falando de batalha espiritual à luz da Bíblia. Preste atenção nisso. Existe uma outra questão que é um ataque contra o corpo físico, contra a saúde. Uma certa feita eu estava pregando e Deus me deu uma revelação muito séria com uma pessoa. Deus me falou: tem uma mulher aqui que ela está há alguns anos sem dormir, porque assim me fala o Senhor. Quando eu falei isso, uma senhora veio à frente. Eu pensei que ela estava 2 ou 3 anos sem dormir. Ela falou para mim: pastor, eu não durmo desde os 8 anos de idade. Eu falei para ela: quanto tempo isso? Ela falou: são 44 anos sem dormir. Eu tomei um susto, a igreja também. Ela estava 44 anos sem dormir, pelo espírito de enfermidade que atacou o sistema neurológico dela. Quando eu repreendi, ela apagou, caiu, levantou chorando, abençoei ela. Quando passou-se 3 semanas, ela voltou e pediu para testemunhar que agora ela estava dormindo normalmente, só que tinha um problema. Ela estava perdendo a hora do trabalho, porque ela nunca tinha colocado despertador na vida, nunca tinha usado despertador. O poder de Deus faz isso. O que os ataques do inimigo faz durante tempo, anos, o poder do Senhor desfaz com uma palavra. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que estão sendo vítimas, sua família, sua casa, o seu casamento, o seu ministério,
de ataques demoníacos, de obras de bruxaria, mas o poder de Deus desfará essa ação das trevas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outra questão é o ataque contra a comunhão com o Senhor e o Espírito Santo. Satanás, ele não quer que tenhamos comunhão com Deus e intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo, ela vem através da conversa diária. Irmão, se você quer ter intimidade com Deus, você tem que estar disposto a pagar o preço de buscar a Ele. A W. Tozer disse uma certa feita, o grande pregador da Transilvânia, que a nossa espiritualidade ela é medida pelo tempo que a gente fica sozinho com Deus. Qual o tempo que você fica com Deus? Qual o tempo que você conversa com Deus? T.L. Moody, o grande pregador do século XIX, disse: eu não oro muito, mas eu não lembro de ficar 10 minutos sem orar. Ou seja, ele orava o dia inteiro, numa oração muitas das vezes meditativa, ele estava falando com Deus, busca da intimidade. A gente quer ter de Deus sem pagar o preço para com Ele, busca da intimidade. Então, o diabo, ele trama os seus ataques e ele atacou esta mulher aqui no templo. Ela já vinha há anos. Preste atenção. Os milagres começam no coração. Eu vou repetir isso. Os milagres começam no coração. Os ataques de Satanás também começam no coração. Ele muitas das vezes ataca os sentimentos, as emoções, e aí ele começa a ganhar campo. Então grave isso. Mas Jesus veio para mudar a história. Ouça isso. A mulher estava encurvada. Encurvada significa humilhar, tornar curvo, ou humilhação. Jesus quebra naquele exato momento o cativeiro dela. E aquela mulher que estava possessa, ela é liberta. Ela é tirada do cativeiro em que se encontrava há 18 anos. Que coisa poderosa, que coisa tremenda. A palavra de Deus é tão forte que não importa o tempo que você ou alguém da sua família se encontra em algum tipo de cativeiro, a palavra de Deus quebra, a palavra de Deus rebenta, a palavra de Deus entra para mudar, para renovar, para trazer o novo de Deus. A Bíblia fala, o salmista, que a palavra de Deus corre velozmente. Jesus, uma certa feita, quando um homem foi atrás dele, um pai de um menino, segundo a geografia, aquele homem andou pelo menos 30 quilômetros num dia para achar Jesus. E Jesus disse para ele: volta para tua casa porque o menino está curado. Aquele menino estava à beira da morte. O pai de família esperava voltar para casa e encontrar o filho morto. Quando ele chega em casa, ele pergunta ao servo dele que veio ao encontro. O servo diz: teu filho está curado. Está bom, pensa, ele deixou o menino acamado, à beira da morte. Agora o menino está correndo na casa, no quintal. E ele perguntou: a que hora foi isso? No horário do Brasil era 1h da tarde. Ele falou: foi a mesma hora que Jesus falou para mim: vai para casa, o teu filho está curado. A palavra correu 30 quilômetros, instantaneamente curou o menino. A palavra vai te encontrar onde você estiver agora, pelo Brasil e fora do Brasil. A palavra de Deus vai correr velozmente na tua direção e ela vai executar naquilo em que ela foi ordenada. Bem claro disse o profeta Isaías, que assim como cai a chuva e ela não volta para o céu, e ela não volta vazia, ela espalha, assim a palavra do Senhor, ela não voltará vazia. A chuva cai, ela molha, rega a terra para crescer vegetal e crescer frutos nas árvores. Assim é a palavra de Deus. Ela corre velozmente na nossa direção e ela sara questões que estão inflamadas e enfermas. Ela sara pessoas, ela sara situações, ela remove inflamações familiares.
É a palavra de Deus que faz isso. Agora vamos lá. Esta mulher tinha um espírito de enfermidade. O que é isso? Possessão. Havia uma possessão demoníaca. Há uma diferença entre a possessão que está dentro e a opressão. Opressão é um ataque de fora para dentro. A possessão está dentro. Então essa mulher, havia um espírito maligno que estava dentro dela. E Jesus colocou aquele espírito maligno para correr. Ele deu ordem. E aquele espírito maligno correu. E automaticamente aquela mulher começou a ter saúde, cura. Ela estava encurvada. E ela voltou a ficar normal. Ouça isso que eu quero te dizer. Tem pessoas que estão aqui nessa live e alguma coisa na tua vida está encurvada, está em declínio, está fora do lugar. Talvez algo no caráter, talvez algo no casamento, talvez algo, aleluia, no seu relacionamento, talvez algo na sua vida espiritual, no seu relacionamento interpessoal, na sua vida ministerial, encurvou. E você não vê como tomar de novo força e ânimo para estar firme em pé, para seguir. Mas eu profetizo nesta noite que o poder de Deus, ele vai tocar a sua vida, ele vai tocar a sua família, ele vai tocar a tua história, ele vai tocar o teu ministério. O poder de Deus vai tocar e vai colocar coisas no lugar, vai reorganizar. O poder de Deus fará isso, a palavra do Senhor fará isso. Tome posse desta palavra. A Bíblia fala que Jesus, ele vai de encontro a esta mulher, até que Jesus vai de encontro a esta mulher. Salmo 105, 37 diz, e não houve um só enfermo. Jesus, quando ele age colocando as coisas no lugar. Agora vamos adiantar aqui. Jesus, quando ele combate aqui esse espírito maligno, o chefe da sinagoga se levanta contra Jesus e reclama. Ele reclama, hoje não é sábado, você era para curar outro dia. Quer curar no sábado? Os judeus guardam a tradição do sábado do Senhor. E Jesus explica, se vocês têm um boi, um animal que precisa tomar água, vocês não tiram do manjedouro e levam para tomar água, como é que eu não livraria essa filha de Abraão? Aquele homem estava preso à tradição. Aquele homem estava preso à religiosidade. Aquele homem estava preso às crendices dele. Perdeu o amor, perdeu o calor humano, perdeu a piedade, perdeu a compaixão, perdeu o estender de mão. Tem gente que está com a mente tão tapada que ele perde a piedade, o socorro, o amor ao próximo. Ele perde a comunhão, o zelo, e ele vai perdendo, porque está preso demais. O cárcere desta mulher era um e desse homem era outro. O cárcere desse homem era pior do que desta mulher, que esta mulher estava enferma e este homem estava longe de Deus. Ouça isso, porque isso é muito sério. A gente tem que tomar cuidado com a nossa vida espiritual, para não nos tornar religiosos na casa do Senhor e perdermos a graça de Deus, a virtude, os feitos, a ação do Espírito Santo. E Jesus, ele age. Vamos adiantar aqui. Coisas que eu aprendi na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Jesus já me chamava pelo nome. Como Samuel era chamado por Deus, Jesus já me chamava pelo nome, Leandro. E quando ele me chamava, eu caía de joelho. Eu já sabia o que ele estava me orientando. Só de ele falar meu nome, eu sabia o que ele queria de mim. Isso aqui é muito forte. Então eu comecei a ter comunhão, intimidade com o Espírito Santo cedo. Cedo eu comecei a aprender lições com o Espírito. Olha aqui para mim. A escola do Espírito é a escola mais poderosa que tem. Não, a escola teológica deve se respeitar, deve se estudar e aprender. Mas a escola do Espírito é a escola mais poderosa que tem. É a escola
que vai te ensinar lições, segredos, mistérios, que ninguém pode galgar com instrumentos humanos, porque vem do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Espírito vos ensinará melhor do que qualquer mestre. Tem coisa que o Espírito Santo ensina. Deixa eu te chamar aqui, atenção, e eu quero falar sobre campo de treinamento avançado agora. Vamos dar um pulo e um salto agora. Jesus, ele treinou os discípulos para combater, para a guerra espiritual. Jesus treinou os discípulos para pregar o Evangelho. A grande guerra é o Evangelho, é a fé cristã, é a fé que se propaga, é não perder o céu de vista. O inferno existe e o céu existe. Então, quando estudamos a história, os teólogos entraram, invadir a igreja e quiseram manobrar a teologia, a doutrina e mandar em tudo. Que se assente os teólogos. O reino não é dos teólogos. O reino não é dos sábios e entendidos. O reino é dos pequeninos. Na igreja primitiva havia simplicidade para conversar as coisas de Deus, das coisas espirituais. A igreja de hoje, do século XXI, perdeu a simplicidade do Evangelho. Martim Lutero disse uma coisa muito séria. Ele disse assim: precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias o esquecemos. Precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias o esquecemos. Então, Jesus estava propagando o Evangelho aqui a colar. Atos capítulo 10, versículo 38 diz que Jesus pregava, libertava os enfermos, curava os enfermos, libertava os oprimidos, porque Deus era com ele. Era a autoridade de filho ele tinha com o Pai, cumprindo a sua missão na terra. Vamos lá, coisas que eu aprendi nos anos fazendo a obra do Senhor. Outro dia eu estava num lugar e fui orar alguém disse para mim assim, alguém disse para a pessoa assim: pastor Leandro é um pastor de libertação. Aí eu fiquei rindo, falei: não é só eu que sou um pastor de libertação, todo pastor é um pastor de libertação, porque todo pastor prega para libertar. Nem todo pastor pode não orar para expulsar demônios, mas todo pastor deve pregar para libertar da cegueira espiritual, libertar do mundo, libertar do sistema satânico, libertar das trevas. Então todo pastor é um libertador, como Moisés foi um libertador. Então preste atenção nisso, porque isso é muito sério. Vamos lá, vamos aprender algumas lições. Primeira lição aqui, uma outra grande lição, melhor dizendo, que algumas pessoas erram em tratar no reino de Deus. Algumas pessoas que Deus quer usar, e Deus vai usar pessoas aqui com muita autoridade, com muito poder, como jamais usou antes. Você deve aprender algo que muitos homens de Deus erram. Qual é, pastor Leandro? Eles, em vez de se especializar na verdade de Cristo, eles querem se especializar nas heresias, nas mentiras de Satanás. Aprenda isso. Se especialize nas verdades de Cristo e não nas mentiras e nas heresias de Satanás. Se especialize na verdade de Cristo. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não precisa saber como Satanás trabalha o tempo todo. Você precisa saber como Jesus age, como Jesus pensa, quais são os princípios de Cristo. Isso que você precisa saber. Então algumas pessoas acabam errando nisso. Por quê? Porque eles querem conhecer as seitas, as heresias, o engano. Isso aí é importante em parte. O mais importante é você conhecer, muito mais importante, as verdades de Cristo, os princípios de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Então você precisa ler a palavra. Os crentes de hoje estão como jornalistas. Os jornalistas hoje não leem jornal. Os crentes de hoje não leem a palavra, não leem a Bíblia, não meditam nas Escrituras. Os crentes de hoje, eles vivem no fast food. É tudo rápido, da maneira deles. Eles querem a comida micro-ondas, eles não querem o sistema forno.
Outra grande questão é que temos que estar atento que nós temos 3 inimigos para lutar. Nós temos o mundo, Satanás, o mundo e a carne. Satanás, o mundo e a carne. Satanás, o mundo e a carne. 3 inimigos. Então a gente vai vencer os 3 inimigos buscando o quê? Armas espirituais. Armas espirituais. Vamos lá, vamos meditar no que a Bíblia fala. Armas espirituais. Eu lembro-me agora de uma frase de um pastor que ele diz assim: o diabo não respeita o anel, o diabo respeita a aliança. Vou repetir: o diabo não respeita o anel, o diabo respeita a aliança. Eu não me engano, foi pastor Elvis Breves que disse isso. O diabo não respeita o anel, ou seja, o anel de formação. Seja lá qual for a sua formação acadêmica, ele não respeita. Mas ele respeita a aliança que você tem com Deus. A aliança que você tem com Deus, ele respeita. Olha o que diz Efésios, fala sobre armas da luz. Precisamos tomar posse de armas da luz. Armas da luz é o quê? Capacete da salvação, espada da palavra, escudo da fé, sapato do evangelho. Isso é arma da luz. Arma da luz, jejum. Arma da luz, oração. Arma da luz, comunhão. Unidade. São armas da luz. Arma da luz, conselho. Arma da luz, sabedoria do Senhor. Precisamos tomar posse de armas da luz. Isso é extremamente importante. Mas o que aconteceu no longo da história, se você estudando, você vai ver que quando Jesus trabalha aqui, ele liberta uma ação sobrenatural. No longo da história, houve uma conspiração contra o sobrenatural, contra a atuação do Espírito do Senhor. Então a igreja do século XXI, ela perdeu muito tato com o sobrenatural. O sobrenatural manifestava, a gente orava, os demônios caíam por terra, ainda acontece isso de uma forma forte, mas era muito mais, autoridade. Batíamos com o Espírito Santo, a gente orava, as crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Isso acontece, raramente acontece. Por quê? Porque estamos perdendo o tato com o sobrenatural. Houve uma conspiração, uma mudança de mentalidade contra o sobrenatural. Então as pessoas olham com desconfiança o sobrenatural. Mas Deus é um Deus que age de forma sobrenatural. Grave isso. Pastor Leandro, como é que faço para ter autoridade? Jesus deu autoridade aos discípulos. Mateus, ele diz, para pisar serpentes e escorpiões. Autoridade. Precisamos de autoridade de Deus para expulsar demônios. Precisamos de autoridade de Deus para orar pelos enfermos. Precisamos de autoridade de Deus para clamar sobre vidas e famílias. Mas o poder e a autoridade, ele tem base no caráter e no amor. Caráter e amor. Santidade. Vamos meditar. A verdadeira santidade. A verdadeira santidade, ela está em quê? Naquilo que é ensinado, na pedagogia e na prática. Tem pessoas que querem viver uma santidade só no mundo da pedagogia, na falácia, da boca para fora. Tem que ser na prática, você tem que viver. E santidade é ser separado. Você tem que ser separado para Deus. Você tem que negar o mundo, negar o pecado. Santidade, e a santidade vem por meio de quê? A santidade vem através de uma crise, de um processo. Deus permite a crise e o processo para moldar os seus guerreiros, para moldar os seus servos. Para você manter santidade, você precisa manter comunhão com Deus. Comunhão com o Espírito Santo. O nome já diz Espírito Santo. Por que o nome é Espírito Santo? Porque ele é santo. Fala do seu caráter, da sua natureza, da sua pessoa. Ele é santo. Mas como que eu vou manter essa vida santa? Batalhar pela fé? Vamos ler aqui Filipenses. Olha o que nos diz Filipenses.
Olha o que nos diz as Escrituras. Filipenses, eu estou correndo aqui para tratar do assunto, para a gente já estar orando. Filipenses, olha o que nos diz Filipenses, capítulo 1, 21. Capítulo 1, 21. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Pessoa de vida santa é uma pessoa que subjuga o ego. O nosso ego atrapalha a nossa comunhão com Deus. É o nosso ego que Deus está tratando. E muitas das vezes Deus vai dar um golpe forte no nosso ego. Existe a bendita tristeza. Paulo fala na carta aos 2 Coríntios que existe dois tipos de tristeza. Uma que opera a morte e outra que opera o arrependimento ou a transformação. Então, às vezes, a gente está passando por um momento difícil e Deus está quebrando a gente está triste, desconfortável e Deus está quebrando, tratando do nosso ego, tratando daquilo que é entorpecedor para nos aproximar dele, para nos fazer ter intimidade com ele. A questão é que muitos cristãos hoje perderam a profundidade da vida espiritual. Nós precisamos de vida espiritual profunda. Isso aqui é muito sério. Então, essa santidade é não buscar os nossos interesses, é você abrir mão do seu interesse pelo interesse de Deus. Abrir mão da sua vontade pela vontade de Cristo. Querer o que Jesus quer para a sua vida. Entenda isso. Vamos lá, vamos meditar. Nós estamos falando de batalha pela fé. Batalha espiritual é batalhar pela fé. Quantos cristãos batalharam pela fé? Vê lá, Martinho Lutero foi excomungado da igreja no século XVI, porque estava batalhando pela fé que uma vez foi dada. E ele pregou contra as indulgências. John Wycliffe. E quantos outros? Poderia citar muita gente aqui que foram autoridade, que foram homens de uma capacidade tremenda de Deus. Eu me lembro agora, batalhar pela fé é algo que requer muita gente. Batalhar pela fé significa fidelidade. Andar com Deus além das circunstâncias. Isso que está acontecendo nesses dias de pandemia. Batalhar pela fé é isso. Andar com Deus além da circunstância. Agora vamos lá para a gente ganhar tempo, que eu já tenho que terminar. Jesus ensinou os seus discípulos. Eles passaram por tempestades, eles passaram por desertos, eles passaram por batalha espiritual, foram na cidade de Gadara, ver Jesus expulsou o demônio do gadareno. Eles oraram, demônios foram subjugados, eles foram perseguidos, eles passam por um monte de questões difíceis. Eles não conseguem nem interpretar, às vezes, o momento espiritual, porque eles veem um moço, um homem expulsando demônio que não era discípulo de Jesus, e eles proíbem o homem de expulsar demônio. Como pode isso? Expulsar as pessoas ou proibir as pessoas de libertar outras? Discípulos cometeram erro. Então, o que acontece? No crescimento, no avanço da vida cristã, no campo de treinamento, a gente comete erros. E são mesmo os nossos erros que vai nos levar ao pódio. Aprenda isso. Você pode cometer erros, mas Jesus está te treinando, está te gabaritando, está te ensinando lições poderosas. Vamos lá. O campo de treinamento, você não pode lutar contra o seu destino. Às vezes você vai ter que passar pela cruz. Você vai ter que passar pelo deserto. Você vai ter que passar pelas águas. Você vai ter que passar pelo mar. Você vai ter que passar pelo fogo. Você vai ter que passar pelo furacão. Não lute contra o teu destino. Não pegue atalho. Os dias estão difíceis. Busque a Deus. Clame a Deus. Não pegue atalho. Mas qual o benefício disso, pastor Leandro? Que você vai viver o que ninguém vive. Você vai provar as benesses do mundo vindouro, a graça de Deus, a revelação do Espírito do Senhor. Ele vai se revelar, ele vai conversar contigo. A Bíblia fala que o Espírito Santo vos ensinará toda a verdade.
O Espírito Santo mostrará o caminho que deve andar. Jesus falando. Isso aqui é muito forte. Oh, aleluia. Derrácia. Ah, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença do Espírito aqui. Alai de homeneforgia fácia. O Espírito de Deus está te treinando, meu irmão. O Espírito de Deus está mudando a característica do mundo nesses dias. E está levantando os guerreiros da luz. Então você vai provar coisas poderosas. Ações de Deus. Aleluia. No campo de treinamento, Deus vai te treinar dia e noite, noite e dia. Ele está te treinando. Ô pastor, tu não sabe das batalhas que eu encaro, das lutas que eu encaro. Aquieta teu coração, Deus está te treinando. Tome posse das armas da luz. Aprenda outra coisa. No campo de treinamento, muitas das vezes a dor vai ser a sua aliada. Vai ser o sofrimento o seu companheiro. Nesse campo de treinamento, você está sentindo dor, ele vai ser seu companheiro. O sofrimento vai ser seu aliado, está trabalhando ao seu favor. Aprenda isso. Tem pessoa que está vivo, mas está vivendo como morto. Então Deus está despertando ele, está acordando ele, está abrindo os olhos dele no meio da dor, está ensinando a ele no meio da dor. Isso aqui é muito forte. Precisamos estar atento a isso. J.R. Miller diz que homens que não são quebrados são de pouca utilidade. Homens que não são quebrados são de pouca utilidade. Talvez você está passando por uma situação dolorosa agora e Deus está te quebrando. Deus está quebrando alguém próximo a você, está fazendo, se você sentir dor, é para que você seja de grande utilidade para o reino de Deus. É que você seja uma arma, uma flecha na mão de Deus, como diz a Bíblia, uma flecha na mão do valente. Aprenda isso. Deus está tratando contigo. Ele está tratando humildade, virtudes cardeais que são importantes para a sua vida. Outra coisa importante no campo de treinamento avançado. No seu currículo, Deus vai te ensinar a espera. A espera é necessário você ter no seu currículo. Ô pastor, estou esperando tanto tempo, tu não sabe. Deus me falou, Deus me mostrou, Deus me revelou. Deus me falou em sonho. Deus me falou na palavra. Oh, aleluia. Nesse tempo de espera, Deus está acrescentando o seu currículo. Uma certa feita eu vi uma autoridade falar algo interessante, um homem de Deus, ele falou, o tempo espiritual é diferente do tempo natural, e é a grande verdade, porque existe o Kairos, existe o Cronos. O Kairos, aleluia, o Kairos é o tempo de Deus, o Cronos é o tempo do homem. Então Deus está trabalhando dentro desse tempo, aleluia. Você precisa ter calma, você precisa ter paciência, porque dentro desse período que você está vivendo, o teu tempo, Deus está agindo no tempo dele a seu favor. Existe um outro tempo chamado Aunios. Significa o quê? Que Deus olha o passado, o presente e o futuro na mesma hora. No mesmo tempo que Deus olha para o passado, Deus está vendo o futuro. Na mesma hora que ele vê o futuro, ele vê o presente. Vice-versa. Então Deus está olhando aqui, está olhando aqui, está olhando aqui. Ele está olhando os três tempos normalmente. Você só olha o hoje e o agora. O passado ficou para trás, você só tem memória. E o futuro, você ainda não chegou. Deus não. Deus já está lá na frente. E Deus vê lá atrás, vê aqui e vê lá. É muito forte. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é muito tremendo. Entenda isso. Deus está vendo o tempo completo. Deus não se perde no tempo. Ele tem domínio do tempo. A W. Tozer diz que Deus é soberano. E ele faz uma comparação a isso, falando da soberania de Deus. Sabe o que ele diz? Ele diz que a soberania de Deus é como um transatlântico, que tem as pessoas comprando no restaurante,
brincando as crianças na piscina ou correndo pela embarcação. Mas no transatlântico tem um capitão que está guiando, está levando aquele navio para o porto. Assim é Deus. Ele está olhando a gente na terra. A gente está comprando, vendendo, indo, vindo, vivendo, mas Deus está aqui no controle, da embarcação, da nossa história, da nossa vida. Isso é soberania. Deixa eu te trazer uma boa notícia. Deus é soberano. E se você se rende a Ele, Ele está no controle da tua história para te levar para o porto seguro. Mas, pastor, o que está acontecendo? Nesse momento, Deus está aprofundando a sua vida espiritual. Deus está aprofundando a sua comunhão. Deus está trabalhando em você. Deus está moldando você. Ele opera em tudo e em todos, diz as Escrituras. Bem claro. Jesus, ele subjuga aqueles demônios. O que é isso? Filipenses diz que ele, sendo Deus, não tomou forma de Deus, mas de servo. Não usou por usurpação ser Deus, mas tomou forma de servo. E se humilhou. E foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, obediência máxima e total. Até o fim. Ego crucificado. Como a gente subjuga Satanás? O ego estando preso à cruz. O nosso ego tem que estar na cruz. A última tentação de Jesus foi: desce da cruz. E ele ficou lá, ele aceitou. Ele não aceitou descer da cruz, a última tentação. Ele ficou na cruz. Isso fala do ego crucificado. Os demônios têm medo, têm pavor de uma pessoa que está junto a Deus com o ego crucificado. E eles temem essa pessoa como fosse o próprio Deus. Isso aqui é muito forte. Os demônios subjugam e temem a pessoa que está junto a Deus como fosse o próprio Deus. Isso é autoridade. São pessoas que têm comunhão com Deus. Eu conheci no meu tempo de infância, minha mãe me levava para as consagrações, para os cultos, mulheres indoutas, mulheres que não tinham muito estudo. Eu me lembro de várias delas. Irmã Glorinha de Santa Cruz, Irmã Nininha, Irmã Gilda de Realengo, missionária Gilda. Que autoridade que aquela mulher tinha. Ela só dava um grito só, os demônios corriam, fugia. Ela não ficava nem em combate. Que isso? Autoridade, pessoas de comunhão, pessoas de quarto de oração. A gente precisa voltar a orar, a se trancar no quarto, a ficar sós com Deus, para termos vitória sobre batalha. Deus abençoe, meu amigo Ângelo. Vitória sobre batalha. Deus abençoe, Júnior. Júnior Paloma, abraço. Outra questão que eu devo te dizer é que na batalha, Deus levanta cada um de uma maneira. Deus delega autoridade a cada um de uma maneira. Deus usa cada um de uma maneira. Deus dá experiências a cada um de uma maneira. Os amigos de Daniel passaram pela fornalha. Daniel não, passou pela cova dos leões. Jesus passou pelo Getsêmani, passou pelo Calvário. As experiências não vão ser semelhantes, elas vão ser diferentes. A história fala de T.L. Osborn. T.L. Osborn foi uma grande autoridade americana. Ele na África, trouxeram uma criança a ele sem globo ocular. Ele orou com a esposa e quando abaixou, a criança tinha um globo ocular. Que poder e autoridade que T.L. Osborn tinha. A história fala de Alexandre Doyer. Alexandre Doyer, no tempo de uma grande peste que teve, ele saiu pela casa dos irmãos e foi orando as pessoas que já estavam desenganadas, que o médico entrou e falou: peste negra, vai morrer. Ele orava e as pessoas eram curadas instantaneamente, na hora. Alexandre Doyer. Outros homens que foram autoridade de Deus, que tinham poder, virtude, graça do Espírito de Deus. Então as experiências são diferentes, os dons são diferentes. Precisamos descobrir aonde Deus nos colocou na roda da história.
Por exemplo, Deus deu autoridade aos cientistas para descobrir vacinas. Deus fez deles autoridade na área. O que é que Deus te fez autoridade? Você deve usar isso em favor do mundo. O seu dom foi dado em favor do mundo, em favor das pessoas. É o seu dom que lhe faz grande. Glória a Deus. Pegue o seu dom e sirva ao mundo, sirva as pessoas. Quanto mais preparado, aprenda isso. Quanto mais preparado for os guerreiros, mais ferozes serão o ataque do inimigo. Quanto mais Deus te preparar e te ensinar e te treinar, te der capacidade, mais ferozes serão o ataque do inimigo. Mas maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Maior é a graça de Deus, a autoridade de Deus sobre a tua vida do que o que está no mundo. Aprenda isso. Aprenda isso. Meu irmão, se você não confiar em Deus, você vai confiar em quem? Nas batalhas, nas guerras, você deve confiar em Deus. Aprenda uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu já estou terminando. Quando você está na guerra, você precisa ter 3 coisas em mente. O que, pastor Leandro? Você precisa ter a determinação de uma águia. Grave isso. A determinação de uma águia. Você precisa ter a força do urso. E você precisa ter a coragem do leão. Eu vou repetir. A determinação de uma águia, a força do urso e a coragem do leão. A águia, ela está lá em cima. E ela tem a determinação de descer para pegar a presa. Ela vai à guerra. Determinada. Você tem que ser determinado para galgar, para conquistar, para alcançar, para avançar. Você tem que ser determinado para se aproximar de Deus, para ter uma vida espiritual profunda, para se aproximar, para viver a novidade. Determinação. Os projetos, planos, determinação. Colocar as coisas no lugar na vida, determinação. Força do urso. O urso pula dentro do rio. Nada contra a correnteza para pescar o peixe. Ele nada contra a correnteza para pescar o peixe. Que isso? Força do urso. Aprenda a nadar contra a correnteza, contra os reveses, contra os contra. Para ter, para galgar, para receber. Aprenda a ter a coragem do leão. O leão, quando vai à caça, ele é corajoso. O leão não teme nada, ele brada. E o seu rugido pode ser ouvido a quilômetros. Ele é respeitado na selva. Por quê? Porque o leão pensa diferente. Ele não tem na sua mente derrota. O leão, ele tem na sua mente avanço, conquista. Aprenda isso. Conquista, avanço, batalha, guerra. Leão pensa diferente. Coragem. A gente tem que ser corajoso, determinado e ter força do urso. Mas, pastor, como é que eu posso ter força? Eu estou enfraquecido. A Bíblia fala que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele permite a fraqueza para te fortalecer. A Bíblia fala que nós somos vaso também, Paulo falando na carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que nós somos vaso de barro com ouro dentro. Sabe o que é isso? Que como barro nós somos limitados, nós somos humanos. Mas o ouro que está dentro é a ação do Espírito de Deus, que nos faz romper, que nos faz avançar, que nos faz ir. Entenda isso. Coragem, determinação. Aprenda isso. Jesus, quando ele estava no templo, aquela mulher entrou, endemoniada, ele encarou, ele foi para cima, ele foi para a guerra. Em todos os anos que eu venho orando, vendo Jesus curar, abrir visão ao cego, fazer pessoas surdas ouvir, mudo falar,
curar câncer. Quantos cancerosos eu já vi ser curados? Pessoas vomitar câncer. Quantos eu já vi? Oh, aleluia, eu falo e sinto o poder de Deus. Quantos eu já vi largar a muleta e andar? A autoridade do Espírito. Não porque isso não é de mim. A Bíblia fala, isso não vem de vós, é dom de Deus, isso não vem de mim. Eu sou limitado, eu sou carne. Comedor de arroz, feijão e ovo que faz a alegria do povo. Mas existe a ação do Espírito do Senhor sobre a minha vida. E é isso que eu proclamo, o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Para te usar, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Jesus encarou aquela situação. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. São demônios que atacam dia e noite. Mas o poder de Deus é sobre a tua vida. O poder de Deus é sobre a sua casa. O poder de Deus é sobre a sua empresa. É sobre os teus negócios. Glória a Deus. O diabo respeita quem anda com Cristo. Quem tem comunhão com o Espírito. Glória a Deus, aleluia. Ouça isso porque eu estou terminando aqui. Diante da adversidade, como diz pastor Alex Cardoso, ou você cresce ou você amadurece. Eu vou repetir. Diante da adversidade, ou você cresce ou você amadurece. Ou seu coração se torna duro, petrificado, ou ele se torna mole, pronto para o Espírito de Deus agir. Tem pessoas que diante da adversidade ele endurece, ele se torna duro. Tem pessoas que diante da adversidade ele amolece, ele se torna amigo, amável, humilde, companheiro. Aprenda isso. Então, é necessário você... Jesus expulsou aquele demônio, curou aquela mulher e disse, vá em paz. E a Bíblia fala que todo o povo ficou feliz. Eu declaro que o que Deus vai fazer na sua vida e na sua família, o que Cristo vai fazer na sua história, no meio do teu povo, vai trazer alegria. Vai trazer alegria, a alegria vai se espalhar, a alegria vai ser contagiosa. Aprenda isso. Talvez você esteja sendo testado agora. E você escolhe se você vai bater o sino e vai falar, Senhor, eu não aguento mais, eu volto atrás. Ou se você não vai bater o sino. O sino está na sua frente. Você precisa decidir se vai bater o sino ou se não vai bater o sino. Pastor Leandro, tem hora que me dá vontade de bater o sino. Chutar o balde, largar tudo, voltar atrás, aposentar antes da hora meu ministério, deixar tudo para trás. Minha querida, não bate o sino não. O sino está pertinho de você. Se fosse você, jogava o sino fora. Vai em frente, Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua confiança. Deus vai honrar a sua disponibilidade. Deus vai honrar a sua dedicação. Deus vai honrar a sua entrega. Deus vai honrar a sua busca. Deus, Ele honra quem honra Ele. A Bíblia diz, Samuel capítulo 2, versículo 30, o Senhor dizendo, eu honro os que me honram. Então Deus vai te honrar. Não se sabe o Deus que o homem que honra a Deus quanto tempo. O Deus que honra esse homem, não se sabe quanto tempo este homem honrou a Deus. Não se sabe a pessoa que Deus está honrando, quanto tempo essa pessoa honrou a Deus. Deus vai te honrar. A batalha é pela fé, a batalha é pelo céu. O inferno não é nosso lugar. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para nós. Não é nosso lugar. Não se renda ao caos. Não venda a sua fé, não venda os seus princípios, não venda o seu caráter. A batalha é pela fé, é pela vida santa, é pela vida genuína, é pela vida com Cristo, é pela verdade de Cristo. A verdade de Cristo é o Evangelho. Há pessoas no mundo que estão morrendo por o Evangelho de Cristo, mas não estão negando a sua fé. Ele pode morrer aqui, mas é coroado no céu. Ele é coroado no céu. E a glória que tem lá em cima
não há ainda de ser comparada aqui na terra. Bem diz a Bíblia, que os olhos nunca ouviram, o ouvido nunca ouviu, nunca chegou ao coração do homem. Nós não temos noção do que é o céu, as maravilhas, benesses, as bênçãos, as dádivas do céu. No céu será aberto o livro da vida, grande trono branco. Vai ser aberto o livro das obras. Sabe o que é isso? O livro da memória vai ser aberto no céu. Existe o tribunal do trono branco, mas existe o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, quem vai se apresentar aos salvos. Para quê? Para ser julgado? Não. Para receber as dádivas, o presente, o reconhecimento. Então não venda a sua fé, porque Deus, ele te reconhece. Ele sabe quem você é. Ele conhece o teu endereço. Ele sabe a sua história. Ser fiel ao Senhor. Batalhe pela fé que uma vez foi lhe dado. Seja fiel. Essa é a grande guerra, essa é a grande batalha. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero olhar pela sua casa, eu quero olhar pela sua família. Chegou o nome de alguns irmãos aqui. Irmã Lídia Carla, irmã Vânia Silva e família, irmã Branca Aline dos Santos, irmã Lúcia de Oliveira e Rafael, e tantos outros que estão aqui na live. Ó, nós vamos orar agora, eu quero orar pela tua vida. Antes de orar pela tua vida, eu preciso fazer uma pergunta aqui. Há porventura alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo? Pastor, eu quero aceitar a Cristo hoje. Hoje eu quero fazer uma aliança com Cristo. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero servir ao Senhor. Eu queria que você escrevesse seu nome aqui. Somente quem está vindo para Cristo agora. Ou quem está afastado. Quem está afastado e está voltando para Cristo hoje, numa aliança. Escreva seu nome aqui para a gente orar por você. Para a gente te abençoar. Vai? Nós vamos estar orando por você. Glória a Deus. Nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos orar pela tua casa. Você que está aí com um parente, com um amigo do lado. Convida essa pessoa para Cristo agora. Nós vamos orar por ele. Glória a Deus. Parece que tem uma vida aqui que está aceitando Jesus. Nós vamos orar por ele. Escreve o nome aí. Escreve o nome da pessoa que está vindo a Cristo. Glória a Deus. Talvez tenha alguém aqui que está vindo para Cristo agora. Alistando e colocou ali eu. Está voltando para Jesus, meu amigo. Glória a Deus. Rafael. Nós vamos estar orando pelo Rafael também. Há duas vidas aqui, se eu não me engano, que está voltando para Jesus. Nós vamos orar agora. Aleluia. É momento de oração, é momento de guerra, é momento de batalha. É momento de clamor. Irmã Aline está afastada. Volta para Jesus agora, minha querida. Escreve aí, estou voltando. Irmã Aline Santos Conceição. Está afastada. Esse é o momento de você voltar para Jesus. Glória a Deus. Voltar para Jesus agora. Vão voltar para Jesus. Escreve aí. Estou voltando para Jesus agora. Estou fazendo uma aliança com Cristo. Esse momento. Glória a Deus. O Josias está fazendo uma aliança com Jesus agora. Nós vamos orar por ele. Glória a Deus. Vamos voltar para Jesus. Esse é o momento. Satanás tem atacado. A sua salvação está em jogo. A sua eternidade está em jogo. Você tem que ter a sua salvação garantida em Cristo. Vamos orar agora. Vamos clamar pelas famílias agora. Tem pessoa que está do outro lado aí, está sentindo desejo de voltar, mas está endurecendo o coração. A Bíblia fala, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Isso é muito sério. Não fica procrastinando, adiando. Tem milhões que estão no inferno, mas que adiaram. Agora não, deixa para depois. Eu estou nova, eu estou novo. E foram golpeados pela vida e perderam a sua salvação para a eternidade. Lamento eterno, vergonha eterna, sofrimento eterno. Deus está te chamando hoje. Ele está te dando uma oportunidade de salvação. Não rejeita. Milhões no inferno que está lembrando de um culto. Está lembrando de uma pregação. Está lembrando de um hino.
Está lembrando de um parente crente, de um pastor, de um amigo que pregou a palavra para ele, mas ele não quis aliançar-se com Cristo e perdeu a salvação. Não perca a sua salvação em Cristo. Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar agora. Nós vamos orar pela Juliana, pelo Márcio e pelas vidas que estão assumindo com Cristo aqui agora. Tem vidas que estão voltando aqui agora. Esse é o momento. Chama o teu amigo aí, chama o parente, coloca a família junto, que nós vamos orar agora. A oração, eu vou orar pela tua vida, pela tua família. A Alexandre está voltando para Cristo, Josias, Paulo, Roberto e Aline. São 4 almas que estão voltando aqui para Jesus, 4 vidas que estão voltando aqui para Jesus. Nós vamos clamar por essas 4 vidas. Tem mais gente aí que precisa fazer uma aliança com Cristo. Não brinca com Deus. Não brinca com o momento. Essa peste, essa praga, é Deus chamando a atenção do ser humano, do planeta, da humanidade, que a volta dele está perto. Fabíola Gonçalves, a Michele colocou aí. Glória a Deus. É para orar ou está voltando para Jesus, Michele? Responde aí, nós vamos orar pelo Fábio, o irmão Jário está falando ali. Vamos clamar agora. Eu queria que você reunisse a família aí para a gente orar. Nós vamos clamar agora. Vamos entregar na mão do Senhor cada vida, cada família. Batalhe pela fé que uma vez foi lhe dada. Batalhe por Cristo. Nós vamos orar pelo André, pelo Carlos. Vamos clamar agora. Juntou a família aí, meu amigo, meu irmão. Eu estou na linha com o meu pastor presidente, pastor Paulo, e vai estar lá do outro lado orando também. É uma autoridade eclesiástica, é um homem de Deus. Deus tem usado ele de uma forma tremenda. Um conselheiro, um homem de unção distinta, comprovada, legítima. Vai estar lá do outro lado orando, e outros irmãos. Vamos clamar agora. Vamos interceder pela nação, pelo presidente, pela comitiva dos ministros que trabalham com o presidente. Nós vamos orar pelas famílias no Brasil e no mundo, pelos médicos, pelos policiais, bombeiros, por pessoas que estão trabalhando, que têm que ir para lá e para cá, pelas crianças, pelos idosos. Nós vamos clamar agora, é momento de clamor agora. Glória a Deus, vamos clamar. Vamos clamar. E tu que está tendo a oportunidade nessa noite, volta para Jesus correndo. O Espírito de Deus está te chamando. Ele tem te livrado de morte, ele tem te guardado, ele tem te dado livramento, tem estendido a mão dele sobre ti. Ele te pergunta até quando tu vai cochear em dois pensamentos, até quando tu vai brincar, até quando tu vai levar a vida dessa maneira. Ele está te chamando. Ele está te dando mais uma oportunidade nesta noite. É o momento de você abraçar essa oportunidade. Não deixe passar diante de você. Vamos clamar agora. Senhor Deus e Pai, Pai Santo, Pai querido, eu clamo por esta vida. Eu clamo por esta família. Eu clamo pelo pai, pela mãe. Eu clamo pelo amigo, pelo vizinho, pelo parente próximo e distante. Eu clamo por este casamento agora. Estenda tuas mãos. Que todo ataque contra esta família caia por terra. A oração pode muito ter seus efeitos. Eu clamo agora por tantos irmãos que me pediram oração aqui, pelos irmãos que estão voltando, irmão Alexandre, Josias, Paulo, Roberto e Aline Santos. Eu clamo pelas vidas que estão voltando para Jesus agora. Eu clamo pelos corações. Eu clamo pelos homens e mulheres de Deus, pelos ministros, pelas autoridades eclesiásticas agora. Eu clamo agora, Deus. Toma minha família nas tuas mãos. Toma minhas irmãs, meus irmãos, cunhados e cunhadas. Toma nas tuas mãos minha mãe, meu irmão. Toma nas tuas mãos. Toma os pastores, as missionárias, os evangelistas, diáconos, presbíteros da tua casa, homens e mulheres de Deus que estão orando. Vidas que estão, ó Pai, às vezes até subindo o monte. Ó Pai, nós clamamos agora, no nome de Jesus Cristo. Eu clamo agora por milagre. Começa a operar milagres agora. As dores sumam agora. As inflamações sumam agora. Agora toda cegueira desapareça.
Toda doença reumática, cardíaca, doenças neurológicas agora desapareça. Doenças emocionais, agora. Doenças que têm atacado as emoções, a psique. Em nome de Jesus Cristo, doenças psicossomáticas desapareçam agora. Síndromes, pavores, pânico desapareçam agora. Espíritos manipuladores, espírito de engano, espírito de enfermidade desapareça agora. Fujam, caiam por terra. Vai embora, desapareça, eu te dou ordem. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora. Ó Deus, visita este homem, esta mulher. Eu declaro cura, cura para o Fábio agora. Toca na Andréia, Fátima. Toca no Fábio, cura o coração agora. Cura as vidas. Eu declaro saúde. Toca no sangue. Nome de Jesus Cristo agora, toca no sangue, na mente, nos ossos, nos nervos, nos tendões. Que essa pessoa agora volte a dormir. Há uma pessoa aqui que não dorme. Ela não tem sono. Eu declaro agora que a partir de agora tu vai voltar a dormir. Há uma pessoa aqui que não anda direito. Problema nos joelhos. Problema na cadeira agora e não consegue andando se apoiando. Eu declaro agora cura para a tua vida agora. Tu vai voltar a andar normalmente agora. Labadioma, assim me diz o Senhor. Caroços e cisto agora. Vai embora, desapareça agora, remova. Vai embora. No nome de Jesus Cristo eu declaro libertações. Declaro salvações. Eu declaro novidade de vida agora. No nome de Jesus Cristo, agora eu declaro, haja paz, haja alegria. Tem pessoas aqui que perdeu a paz e a alegria. Eu declaro paz, eu declaro alegria que vem do Espírito do Senhor agora. Ó Deus, os teus filhos foram levantados e chamados para a batalha, para a guerra, para serem precursor, proclamador do seu reino agora. Eu abençoo essas vidas agora. Levante homens e mulheres com a autoridade de Deus, cheio do teu Espírito. Eu declaro que essa peste, essa praga que está sobre o mundo caia por terra. A igreja clama. A igreja clama. A Bíblia fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Sara a terra, sara o Brasil agora. Ó Deus, os teus servos estão aqui. Sara agora, eu declaro. No meio da crise haverá provisão. No meio da crise haverá bonança. No meio da crise haverá o novo. No meio da crise haverá avivamento. Deus, o Senhor está levantando homens e mulheres para esta última hora, cheio do teu espírito de autoridade agora. Idioma, sinta unção, sinta virtude, sinta renovação. Fale com Deus. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas. Seja renovado. Deus, eu clamo agora pelo governo do Brasil, pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, toda a comitiva dos ministros agora, deles sabedoria, deles discernimento, deles entendimento, ação para agir. Eles estão no governo, Senhor, tomando decisões que envolvem a vida de milhões, de mais de 200 milhões de brasileiros, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos, toma os prefeitos, deputados de cada estado, vereadores de cada estado, ó Pai querido, desta nação, cobre com teu sangue. Espírito de engano, espírito de corrupção, espírito de mentira, caia por terra. Que o nome do Senhor venha a ser proclamado, levantado e exaltado. Os verdadeiros adoradores estão te clamando aqui no Rio, em Minas, São Paulo e tantos outros lugares do Brasil e fora deste Brasil. Nós clamamos agora pelos ministros, ó Pai, toca neles, opera deles, capacidade, os médicos, os policiais, ó Pai, bombeiros, pessoas que trabalham na área da limpeza,
Ó Deus amado, toma nas tuas mãos, nós declaramos. Toma, prefeito Crivella, nas tuas mãos, tá? Guarda ele, dê sabedoria a ele, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, governador do estado, dê sabedoria a ele, dê entendimento a ele. Nós clamamos agora e os abençoamos. Eu clamo agora sobre a família, agora como ministro do Evangelho, teu servo, homem de Deus que sou eu, abençoa as famílias pelo poder do nome, pelo poder da palavra. Eu declaro bênção, eu declaro força em comum. Em nome de Jesus Cristo, Deus está te moldando, vaso. Vaso de barro, mas com ouro dentro, com a ação do Espírito. Deus está te preparando, está te treinando no campo avançado para grandes obras. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faz a luz dele resplandecer sobre ti. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia.